Apocalipse. Eu quero ler o capítulo de número 2 e meditar com os irmãos em cima do texto do capítulo 2 do livro do Apocalipse, versículo de número 1. Sou muito grato a Deus por poder estar aqui, servindo a Deus com todos vocês. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Mário Sérgio. Obrigado, pastor, pela recepção. Eu confesso que ao chegar aqui a gente fica um pouco receoso, haja vista que é a primeira vez que eu estou na cidade de Joinville, sendo útil a Deus pregando a palavra de Deus, e eu já tenho a responsabilidade de pregar na igreja que o senhor é pastor. Eu tenho sou ainda um menino na fé, sirvo a Deus com muita alegria, sendo o único crente de toda a minha família. Em todo lugar que eu vou e tenho o privilégio de ouvir homens que têm uma vasta experiência servindo a Deus no ministério, eu gosto de ouvir. E eu não teria problema nenhum hoje de vir a Curitiba para ouvir o senhor pregar, e hoje poder pregar a palavra de Deus aqui com todos os irmãos. Para mim é uma alegria muito grande. Eu louvo a Deus pela vida do servo de Deus, pastor Sérgio, de todos os obreiros dessa casa, meu amigo Gelson. Deus abençoe, obrigado pelo convite. Eu e minha esposa viemos aqui com o coração aberto, pronto para pegar a palavra de Deus ao coração de todos vocês. Então, por gentileza, me dê de presente sua atenção dentro dos minutos que eu tenho, porque eu quero ser boca de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 1. Está escrito: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as suas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, tens provado os que dizem ser apóstolos e na verdade não são, e vocês descobristes que são mentirosos. Tens suportado, tens paciência, e por causa do meu nome trabalhastes e não desfaleceste. Todavia tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caístes, e arrependa-te e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei do teu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Mas isto tu tens: odeia os atos dos nicolaítas, a qual eu também odeio. Versículo de número 7. Aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. O livro do Apocalipse, ele contém uma linguagem um tanto pouco complexa, haja vista que João, no afã de passar o recado que as revelações de Jesus haviam passado para ele, escreve de forma muito literária aquilo que ele vê. E o fato dele escrever o livro do Apocalipse com uma linguagem metafórica acaba, de certa forma, nos deixando arrepiado. Eu me lembro quando ainda menino, eu ouvia os ensinos da palavra de Deus, e todas as vezes que o pregador ou o pastor abria o livro do Apocalipse para ensinar, eu já ficava com medo, porque eu sabia, ou era ensinado, que este livro continha as revelações do que aconteceria no fim. Mas fato é que este livro é um pouco tanto fascinante, e particularmente os primeiros capítulos que compõem essa obra me chama muito a atenção pelo fato de contar um pouco das características das igrejas do primeiro século. E justamente no capítulo de número 2 eu encontro João escrevendo as características de uma das igrejas mais poderosas do início do primeiro século, do início da obra da igreja propriamente dita. João está falando de uma igreja que era muito espiritual, por sinal.
João está falando de uma igreja que trabalhava incansavelmente. João está dizendo sobre uma igreja que, em meio aos percalços doutrinários que Satanás utilizava da vida de pessoas para ensinar doutrinas diabólicas, a saber, a doutrina dos nicolaítas, essa igreja rejeitava tal doutrina e, por que não dizer, rejeitava também os pratos de Satanás no contexto em que eles estavam inseridos. Ora, esta igreja era uma igreja que vivia a expectativa do retorno de Jesus. Essa igreja, ela vivia uma vida íntegra diante de Deus e, por que não dizer, diante dos homens também. Essa igreja amava a verdade. A igreja de Éfeso, ela anseiava pela verdade. E todas as vezes que se levantava alguém dizendo ser apóstolo, eles imediatamente faziam um check-up e diziam: não, você não é. Em outras palavras, é como se alguém assumisse a tribuna da igreja de Éfeso para pregar, e no meio da nave da igreja se levantava alguém dizendo: não pregue, porque você não tem o direito, tão pouco autoridade para pregar o que você está pregando. O fato é que essa igreja era uma igreja muito poderosa, muito avivada, uma igreja literalmente relevante na sociedade em que eles estavam inseridos. Ora, mas antes de nós falarmos um pouco do que era a igreja de Éfeso, é necessário a gente retroceder um pouco pelos corredores da Bíblia e chegar lá no capítulo de número 20 do livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso. Ao chegar na cidade de Éfeso, Paulo se depara com pelo menos dois problemas. O primeiro problema é que os crentes que estavam em Éfeso não conheciam o dom de Deus, não conheciam o poder de Deus. Eles, segundo os discípulos que estavam em Éfeso, eles nem mesmo ouviram falar sobre o Espírito Santo. Ora, como pregar para um povo, para uma sociedade, para pessoas que não conhecem a Deus, sem eu saber propriamente quem é o Deus que eu estou pregando? E tem muita gente que fala sobre Deus, mas não conhece Deus. Tem muita gente que canta, que prega, que fala sobre Deus, mas não conhece a Deus. Canta de um Deus que ele não conhece, prega sobre um Deus que ele não conhece. E o grande problema está aqui. Eu não posso falar de quem eu não conheço. Eu não posso falar do pastor Mário César se eu não conheço ele. Eu também não posso falar do Gelson se eu não sei quem é ele. Aqui entra aquilo que Jesus disse aos fariseus, dizendo que eles eram sepulcros caiados. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Em outras palavras, vocês falam sobre mim, mas você não conhece a mim. E aqui está o primeiro problema que Paulo identifica ao chegar em Éfeso. Ele percebe que os crentes daquela região não conheciam a Deus, o poder de Deus. Aí ele chama os discípulos para uma rápida conversa. Eu preciso da atenção de vocês. Eu costumo dizer que eu sou igual o carro demora para pegar, não é verdade? Você liga ele de manhã, ele demora para esquentar, mas depois que ele esquenta, ele vai embora, vai te levar para onde ele quiser, para onde você quiser. Então eu demoro para pegar, por isso eu preciso da atenção dos irmãos e a comunhão redobrada aqui, porque Deus tem muita coisa para falar com a gente aqui hoje. Amém. Então Paulo, ele percebeu o primeiro problema na cidade de Éfeso. Ele não sai pregando para quem não conhecia a Deus, ele sai pregando para aqueles que achavam que conheciam a Deus, a saber, os discípulos. E eles dizem: ora, nós não conhecemos o Espírito Santo, nós só conhecemos o batismo de João para o arrependimento. Aí Paulo, em imposição de mãos, coloca as mãos sobre aqueles discípulos que estavam em Éfeso, e eles recebem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A partir daí começa então a obra evangelizadora dentro das esferas geográficas de Éfeso. Eles passam a pregar agora sobre um Deus que eles conhecem, na sua essência. Paulo falou sobre o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo e saíram propagando a mensagem de Jesus, com poder. É por isso que Paulo fala: a minha pregação, ela não constitui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder.
Porque mais do que falar, nós precisamos conhecer aquele em que nós estamos falando. Aleluia! Glória a Deus! Aí Paulo começa então a sua obra de missionária na cidade de Éfeso. O primeiro problema foi resolvido. O povo recebeu o Espírito Santo, passou então, porque quando nós conhecemos o Espírito Santo, irmão, nós passamos a ficar avivados, nós passamos a sentir desejo de estar na igreja, nós passamos a sentir desejo de cantar os nossos maravilhosos hinos da harpa, nós sentimos desejo de se entregar na madrugada em oração, a fim de estar próximo do Espírito Santo. Então o primeiro problema foi resolvido. O segundo problema agora é pregar para um povo pagão, um povo extremamente idólatra. E quando nós entendemos o que estava acontecendo nos bastidores de Éfeso, nós ficamos de cabelo em pé. Porque quando nos deparamos com o contexto em que o povo de Éfeso vivia, nós ficamos assustados. Eu quero dar uma rápida explanação para vocês aqui do que Paulo encontrou quando chegou na cidade de Éfeso. Ele observa que no centro da cidade havia um grande templo, que dentro deste cenário era conhecido como uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Ora, a saber, o templo da deusa Diana dos Efésios. E dentro deste templo era comum os moradores, como também os turistas que vinham a Éfeso e viviam em Éfeso, entrar dentro do templo e praticar atos ilícitos, atos imorais, atos extremamente pagãos, idólatras, orgias malditas eram praticadas dentro do templo da deusa Diana. E lá dentro haviam sacerdotisas profissionais que induziam os moradores e os turistas que passavam por ali a oferecer o seu sacrifício corporal, propriamente dito, onde essas práticas eram como cultos à deusa Diana, uma deusa pagã. E pasmem vocês, mas uma grande multidão ia para dentro do templo prestar estas orgias, estes cultos pagãos, idólatras, imorais. Ao identificar toda essa situação, ao identificar todo esse problema espiritual que Éfeso vivia, Paulo começa então a pregar, a ensinar, a doutrinar aqueles que antes praticavam tais atos. E preste atenção no que eu vou dizer aqui. A pregação de Paulo é tão veemente, a pregação de Paulo é tão poderosa, que em poucos dias muitas pessoas passavam a ser influenciadas pela pregação do apóstolo Paulo. E ao passar 1 ano, 2 anos e meio, mais ou menos, é o que a Bíblia registra para nós, os moradores de Éfeso passaram então a ser influenciados pela pregação do apóstolo Paulo. E a pregação do apóstolo mexia, comovia com tanta força o coração dos efésios, que eles estavam deixando de ir ao templo, deixando de levantar altares, porque Éfeso era uma capital extremamente pagã. Era como se você passeasse pelas ruas. Eu vou utilizar aqui uma linguagem mais simples para você entender. É como se você passeasse pelas ruas de Joinville e em cada esquina que você passasse, você observasse que havia um altar destinado a um deus pagão. Deuses que o salmista diz que tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. E isso era um culto para eles, era comum. Os altares sendo levantados nas esquinas da cidade de Éfeso. E aí Paulo então começa a mostrar para eles quem era realmente Jesus, ou quem era Deus. E aquele povo então passou a ouvir a pregação do apóstolo e ser extremamente influenciado, e por que não dizer convencidos da pregação do apóstolo. Aleluia! A ponto de a ponto do templo da deusa Diana, eles não terem mais aquele movimento que outrora tinha, a ponto das casas, dos prostíbulos estarem vazios e o povo lotar o centro da cidade para ouvir a pregação do apóstolo.
Aconteceu que os líderes da época de Éfeso se levantaram entristecidos, revoltados, porque o povo já não vai mais para o templo, o povo já não vem mais para os, por que não dizer, os botecos de Éfeso, o povo já não ia mais para os prostíbulos de Éfeso, os altares imorais e pagãos deixaram de ser levantados, porque o povo agora quer ouvir a pregação do apóstolo. E o que é mais lindo disso tudo é que quem estava enfermo não ia mais oferecer cultos pagãos dentro do templo, eles iam até o apóstolo. E quando não conseguiam chegar até o apóstolo Paulo identificava o problema dizendo: se você não consegue vir até mim, leva o meu lenço para ele, que pelo meu suor ele vai ser curado. Ora, meus irmãos, isso aqui mexe com o meu coração, porque eu percebo que o grande avivamento que acontece numa sociedade, ele não se fundamenta simplesmente em simples cultos que nós nos reunimos. E pasme, é muito bom estar reunido aqui, é muito bom cantar, pregar, pular na presença de Deus, isso é muito bom, isso é sim sinal de um avivamento. Mas eu quero dizer uma coisa, que o maior avivamento que acontece dentro de uma sociedade, em uma geração, ele não se fundamenta em simples cultos. O avivamento que eu estou dizendo é um avivamento que varreu a Inglaterra no século XVIII, quando Deus utilizou na instrumentalidade John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley, para varrer a Inglaterra de um esfriamento espiritual sem precedentes. Resultado disso tudo, a Inglaterra viveu um grande avivamento no século XVIII, quando Deus levantou estes homens que não tinham medo do que a sociedade ia dizer, que não tinha medo do que os políticos iriam falar, mas carregavam o fogo dentro do coração, não se preocupando com o que vão dizer, com o que vão falar, tampouco se serão presos, mas com coragem, fé e responsabilidade, saíam pregando e anunciando a palavra de Deus com autoridade, com relevância. Eu preciso dizer uma coisa aqui nessa noite, eu preciso pregar uma palavra aqui nessa noite, que Deus está atrás de pessoas corajosas aqui, que não tenha medo do que vão falar. Vou falar o português rasgado para vocês aqui hoje. Deus está atrás de gente que não tem medo de fofoca, de fofoqueiro, de macumba, de macumbeiro, de feitiço, tampouco de feiticeiro, mas que levantam a mão, propagam a palavra, sem medo do que o sistema vai lhe dizer. Levante uma de suas mãos, eu preciso liberar uma palavra de Deus para a igreja aqui nessa noite. Levante as suas mãos para cima, porque eu estou com o meu coração pegando fogo aqui hoje, e a palavra que sai da minha boca hoje vai em direção ao coração de alguém. E se nessa noite Deus levantar alguma pessoa, um homem, uma mulher ou um jovem que não tenha medo de nada, já está suficiente. Deus manda eu propagar essa palavra, e a palavra de Deus é aqui hoje: vou levantar aqui quem não tem, quem não é, e vou fazer um rebuliço na cidade de Joinville através da tua vida. Feche os seus olhos, prega a Deus na minha boca para alguém aqui hoje. O ano de 2022 foi um ano difícil, caótico, complicado, mas manda a Deus eu anunciar na tua vida que você vai sair destes dias aqui com o coração incendiado pela glória de Deus. Vai voltar a orar, vai voltar a cantar, vai voltar a pregar, vai voltar a fazer a obra. Quem acredita nessa palavra, abre a boca e diga glórias a Deus. Canta, calamá, salamaia, Jesus. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso foi um avivamento estrondoso, a ponto do povo não mais se interessar com as práticas pagãs, mas irem ouvir a pregação do apóstolo Paulo. Agora deixa eu dizer uma coisa, o que é mais lindo disso tudo é que Paulo, ele não só começou a sua obra em Éfeso, como ele deu sequência também. E por que não dizer, quando Deus levantou grandes homens para cuidar da igreja de Éfeso, Paulo teve a responsabilidade de fundar, de dar início à comunidade cristã em Éfeso. Mas a igreja de Éfeso, meus irmãos, foi uma igreja privilegiada, porque teve grandes pastores que cuidaram dessa igreja. Por que não dizer o apóstolo João, que foi um dos líderes da igreja de Éfeso? Por que não dizer também de Timóteo? Por que não dizer de Priscila e Áquila? Uma igreja extremamente privilegiada, que viveu o ápice da espiritualidade.
uma igreja que viveu o ápice da comunhão com Deus, uma igreja avivada. Se fosse nos dias de hoje, todo mundo gostaria de congregar em Éfeso. Se fosse nos dias de hoje, todo mundo levaria a sua carta de mudança para congregar na igreja de Éfeso, porque era uma igreja extremamente espiritual. Ora, paz, meus irmãos, essa igreja, Paulo dá vários exemplos do que era congregar em Éfeso. Tanto é verdade que quando ele escreve a carta aos Efésios, ele diz o quão espiritual era essa igreja, dizendo: a guerra de vocês não é contra a carne, a guerra de vocês também não é contra o sangue, a guerra de vocês é contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. E por ora ele também diz o seguinte para a igreja: para eles se revestirem de toda a armadura de Deus. Ora, essa igreja era extremamente espiritual, essa igreja era extremamente avivada, oravam, trabalhavam. E quando nós chegamos no capítulo de número 2 do livro do Apocalipse, a gente percebe o quão especial era a igreja de Éfeso, a ponto de Jesus dizer o seguinte, versículo de número 2, vamos ler Bíblia. Versículo de número 2, do capítulo de número 2, ele diz: eu conheço as suas obras. Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome. Eu conheço as suas obras. Aleluia. Eu sei também do teu trabalho. É por isso que eu sempre digo: nenhum trabalho do Senhor é vão. Porque o nosso trabalho diante de Deus é conhecido. Pode não ser diante dos homens. Aleluia. Porque a maioria das vezes nós somos levados a pensar: eu preciso trabalhar para o meu pastor ver. Esses dias atrás eu estava conversando com um obreiro amigo meu do Belém, lá em São Paulo. Ele disse o seguinte: quem não é visto não é lembrado. É verdade. Mas eu prefiro ser lembrado por Deus do que ser lembrado pelos homens. Porque quando eu sou lembrado pelos homens, na maioria das vezes eles me esquecem. Agora, quando eu sou lembrado por Deus, irmão, glória a Deus, os homens podem até me esquecer, mas Deus me fará conhecido diante dos homens. Então nós precisamos entender isso. Jesus está dizendo para a igreja: eu conheço as suas obras e o teu trabalho. Agora, sabe o que é mais lindo nisso tudo? Olha só o que está escrito. Essa igreja, irmão, é uma igreja que nós precisamos aprender. Eu conheço as suas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Ora, uma igreja paciente. E como tem gente impaciente nos nossos dias, acha que tudo é para ontem, tem que ser tudo muito rápido. Não. Nós precisamos aprender com a igreja de Éfeso. Eu conheço as suas obras, o teu trabalho e a tua paciência. E como tu podes, ou como tu não podes suportar os que são maus, e tens provados os que dizem ser apóstolos e não são, e descobristes que são mentirosos. Irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, era uma igreja incansavelmente dedicada à obra de Deus. E tens suportado e tens paciência por causa do meu nome trabalhar, se não desfalecesse. Irmão, a igreja do primeiro século foi uma igreja que passou por grandes dificuldades. Haja vista que eles não tinham sossego. O Império Romano queria todo momento matar, acabar com a igreja que Deus havia instituído, que Deus havia levantado. Então eles eram uma igreja que eles não paravam no meio da perseguição. Eles não desistiam no meio das desavenças com a sociedade romana e grega, que a todo momento queriam parar o crescimento da igreja. E eles prevaleciam, perseveravam, continuavam trabalhando. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. O capítulo de número 2 deste livro que nós estamos lendo foi escrito 60 anos depois da passagem do apóstolo Paulo, da passagem de Paulo por Éfeso, ou pela igreja de Éfeso. Agora preste atenção no que eu vou dizer aqui. Quando Paulo terminou a sua missão de discipulado na igreja de Éfeso, ele havia instituído os seus anciões, que na nossa linguagem, os seus obreiros, os seus presbíteros. Ele instituiu, ele deixou a igreja bonitinha. O povo estava servindo a Deus com muita alegria, com muito amor e vigor dentro do coração. Aí, quando Paulo vai embora, ele despede o povo.
Só que antes do apóstolo Paulo despedir, está registrado no capítulo 20 do livro de Atos. Antes de Paulo se despedir do povo, pastor Mário, ele faz uma reunião, uma mini convenção em Éfeso. E ele dá uma ordem, ele dá uma ordem acompanhada de um alerta. Aleluia! Ele chama os presbíteros, os anciões e diz: eu vou partir, mas após a minha partida, lobos ferozes entrarão no meio do rebanho de Deus, e se vocês não cuidarem, eles arrebatarão as ovelhas do pasto de Jesus, que foi comprada com alto preço de sangue. Aleluia! Como que alguém consegue ter uma visão do futuro mediante ao contexto em que ele está inserido? É só alguém que carrega o dom de Deus na cabeça, a ponto de entender que nem tudo são flores. Nem tudo são flores, nem tudo é tão bonito quanto a gente olha com os nossos olhos. Deus sempre traz um alerta para nós dizendo: cuidado! Aleluia! Glória Aqui a eu Deus! entendo por que Jesus disse aos discípulos: orai e vigiai. Porque nós estamos vivendo diante de um cenário aqui que é muito bom, irmão. É muito bom estarmos num culto como esse, fervorosos. Aleluia! Eu me lembro, eu disse para vocês antes de eu começar a pregar, eu fui o único crente de toda a minha família, pai, mãe, irmão, tio, ninguém servia a Deus. Casei, pastor Mário Sérgio, tem 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses. E eu e minha esposa servimos a Deus, sendo literalmente os únicos servindo a Deus. E eu entendo que desde que eu fui chamado por Jesus, que eu preciso andar em constante vigilância e principalmente orando. Porque quem ora não consegue sobreviver no meio de uma sociedade como essa. E eu me lembro muito bem que ainda muito pequeno, mais ou menos, eu tenho 25 anos hoje, eu conhecia Jesus literalmente com meus 15 anos. E lá no início, eu já sabia que a caminhada seria muito árdua. E constantemente, eu pedia a Deus que me avivasse. Eu tinha um pastor Ilson Zabotti, que ele sempre me dizia: André, você é um tição tirado do fogo, e você não pode deixar esse fogo se apagar. Porque quando você deixar esse fogo se apagar, você morre. Então eu cresci com esse alerta de Deus. E eu sempre pedia que Jesus tivesse misericórdia de mim e me ajudasse a inflamar aonde eu chegasse. E muita gente começou junto comigo. Muita gente começou avivada junto comigo, orando comigo. Eu me lembro que nós tínhamos um grupo de adolescentes, de aproximadamente 30 adolescentes, tudo batizado com o Espírito Santo. A grande maioria parou. E a minha oração sempre foi: não deixa eu apagar, não deixa eu esfriar. Aleluia! Glória a Deus! Eu carreguei comigo o conselho de Salomão, dizendo: melhor é o fim do que o começo, porque tem muita gente que começa muito bem. Você já viu aquela pessoa que começa a faculdade? Eu pelo menos comecei 2. E a gente começa naquele fervor, a gente começa naquela empolgação. Aí chega num determinado ponto que a gente não aguenta mais. Eu vou parar, vou trancar, outra hora eu volto. E a gente fica nessa expectativa. Por que não dizer de casais que começam muito bem e no final acaba falhando um com o outro, e quando nem se espera, se separam? Tem muita gente que começa muito bem, mas termina muito mal. Essa noite eu preciso dizer uma coisa aqui para alguém: não importa como você começou, importa como você vai terminar. Aleluia! Essa igreja começou num fervor muito grande, do ápice do avivamento. Aí Paulo fala para eles o seguinte: eu vou embora, eu vou partir, mas depois que eu partir, vocês precisam tomar cuidado, porque lobos entrarão no meio de vocês e arrebatarão as ovelhas do curral, que foi comprada com altos preços de sangue. Aleluia! Paulo dá essa ordem, Paulo dá essa direção, Paulo dá esse alerta. 60 anos se passaram, chegamos no capítulo 2. E aqui eu vejo o resultado de uma igreja que não tomou cuidado de, mais do que trabalhar para o reino, mais do que servir a Deus, tomar cuidado também com a sua caminhada
E aqui eu percebo no versículo de número 4. Eu sei que vocês trabalham. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque vocês deixaram o primeiro amor. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. O que é mais lindo em Jesus é a sua graça misericordiosa. Porque Jesus aqui no capítulo de número 4 está dizendo: eu tenho contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Mas mais do que tratar essa ferida, mais do que propagar e anunciar na sua cara o teu erro, eu tenho remédio para ele. Aleluia. Vou dizer de novo: mais do que eu expor as suas mazelas, eu tenho também um remédio para elas. Glória a Deus. Aleluia. E o remédio para as nossas mazelas, o remédio para os nossos erros, o remédio para a nossa imperfeição se chama arrependimento. Glória a Deus. Lembra-te, portanto, de onde tu caiu. Lembra-te, portanto, de onde você caiu. Lembra-te, portanto, de onde você caiu. E arrependa-te. E faça as primeiras obras. A igreja de Éfeso era uma igreja que começou fervorosa. Irmãos, deixa eu recapitular um negócio para vocês aqui. Eu ainda adolescente, pastor Mário Sérgio, eu era costumeiro. Eu estudava ainda, fazia ensino médio, era costumeiro eu chegar na escola sem sono, porque eu passava a madrugada toda orando. A madrugada toda orando. Eu me lembro, eu começava a orar 3 horas da manhã. Eu parava só na hora de ir para a escola. Saía da escola meio-dia, voltava para casa. Como lá em casa era muito barulho, tinha o irmão João. Ô, irmão João, era um irmão querido, me deu o primeiro terno. Meu primeiro terno até falava, irmão. Eu não tirava ele do corpo. Eu lembro que eu andava com um frasquinho de perfume dentro do bolso, porque, né, o negócio ficava difícil, aquelas pizzas embaixo do braço. Eu precisava daquele negócio para dar uma disfarçada, porque eu não queria tirar o meu terno. Eu me lembro que eu botava o meu terno meio-dia, ia para casa do irmão João. Ele deixava a chave da porta debaixo do tapete. Ele disse: você tem acesso dentro da minha casa, porque você é um menino de que ora. Eu começava a orar meio-dia, pastor Mário Sérgio. Eu parava só o horário de ir para o culto, 7 horas da noite. Eu ficava orando, pedindo para que Deus incendiasse o meu coração, para que aonde eu chegasse, eu não fosse um peso, uma nuvem, mas eu fosse uma voz, um arauto de Deus. Que quem ouvisse a palavra que saísse da minha boca fosse inflamada, incendiada pela glória de Deus. Eu não estou dizendo isso aqui para me gloriar de nada. Eu estou dizendo isso aqui para vocês porque o desejo do meu coração aqui hoje é que você saia daqui hoje dizendo: eu preciso orar mais. Eu preciso voltar a montar o meu altar diante de Deus pelas madrugadas. Eu preciso voltar a falar o que eu falava antigamente. Chega de anunciar maldição, chega de anunciar prova, chega de anunciar porta fechada. Deus te chamou para ser uma voz no meio da sociedade que você vive. Eu preciso pregar, levante a sua mão. Estou com uma palavra no meu coração, na minha cabeça. O dom de Deus passa sobre mim aqui hoje. E Deus manda eu dizer para alguém aqui: você fazia, mas não faz mais. Você pregava, mas não prega mais. Você cantava, mas não canta mais. Estou com saudade de te ouvir pelas madrugadas. Estou com saudade de te ouvir pelas tardes. Estou com saudade de ouvir o hino 15 que saía da tua boca involuntariamente. Estou pregando pra gente aqui que caiu na mesma síndrome de Éfeso. Deixou de fazer. Os espinhos cresceram dentro do teu coração. A tua preocupação agora é pelo sucesso, é pela fama, é pelo dinheiro. Mas prega a Deus na minha boca aqui nessa noite. Vou te levantar moribundo do jeito que você está hoje. Vou te tirar desse esfriamento espiritual que você estava vivendo. Vou te arrancar do fundo do poço da onde você está. Deixou de orar, deixou de buscar. Mas dessa noite Deus me trouxe aqui com o alvará na mão para te mandar soltar agora o glória que está preso na tua garganta. Soltar a língua estranha que está travado dentro da tua alma. Calabadaia, Jesus. Calabada, salabadaia, Jesus. Estou sentindo te pregar para alguém aqui hoje que entrou aqui dentro de uma gaiola.
processo, entrou aqui debaixo do silêncio, debaixo de muita palavra de maldição. O diabo não te queria sentado aqui. Satanás queria você deitado em volta em uma coberta dentro do teu quarto, debaixo de diazepam, ribotril, tarja preta. A crise de ansiedade tomou conta do teu ser. A depressão bateu na porta do teu coração. E você se pergunta: o que é que está acontecendo comigo? É um esfriamento que Satanás queria te colocar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o diabo não te quer afastado da igreja. O diabo quer te matar aqui dentro, porque ele sabe, te matando aqui dentro, você vai conseguir levar muita gente para fora. Mas o Senhor me trouxe aqui com um alerta de Deus na minha boca, e esse alerta está gritando para você aqui hoje. Vou te esperar nas madrugadas, assim como eu te levantava quando ainda você era no primeiro amor, quando ainda você estava no primeiro amor. Estou pregando para a gente aqui hoje que a depressão bateu na porta do teu coração neste ano. Você nem sabe como chegou vivo até agora. Você nem sabe como está aí sentado até agora, porque grande foi a dificuldade, a luta, grande foi a tempestade que você enfrentou este ano. Janeiro foi um mês difícil, um mês caótico. Veio fevereiro, você pensou que as coisas iam melhorar. Veio março e parece que a cada dia mais você estava longe das coisas de Deus. Veio abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Veio outubro, você pensou que o socorro ia chegar. Mas quando você pensou que as coisas iam fluir, a porta fechou na tua cara. Veio novembro, gente que comia na tua mesa não olha mais para você. Gente que antes cantava com você, gente que antes orava com você, virou as costas para você quando você mais precisava. Mas o céu me trouxe aqui hoje para lhe dizer: o diabo não conseguiu matar você o ano todo. Não vai ser agora que ele vai acabar com você. Abre a boca, levanta a mão agora, abre a boca. A glória de Deus entrou dentro dessa casa hoje, e o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer uma coisa: vou carimbar o teu passaporte, porque essa é a minha promessa para você. Vou te levar para a América. O intercâmbio vai ter que ceder para você passar. O avião vai ter que abrir a porta para você entrar. Pega Deus na minha boca aqui nessa noite. A escritura na tua casa vai vir na tua mão. O Senhor está lhe dizendo aqui hoje: dobra a comunhão comigo aqui. Dobra a comunhão comigo aqui. Porque eu vim aqui nessa cidade hoje com um decreto. E o decreto de Deus para a tua vida aqui hoje é: vou jogar por terra o cavalo e o cavaleiro. Vou colocar a chave na tua mão. Abra a boca para dar glória para o meu nome. Porque no teu glória vou entrar onde você não entra. Vou entrar na UTI que você não é capaz. Vou revirar a tua vida aqui hoje. Vai virar um ano. O ano de 2022 vai se acabar. O ano de 2023 está vindo aí. Quem crê comigo aqui nessa noite que o céu está decretando vitória para alguém aqui hoje? Eu não sei se você acredita no que eu prego, mas manda a Deus eu dizer para alguém que atende por sobrenome Bueno aqui hoje. Se tem alguém que atende pelo sobrenome Bueno, prega a Deus na minha boca aqui hoje. Quem é a leucemia perto da minha mão? O dom de Deus toma conta da minha cabeça aqui hoje. E o Senhor está me dizendo: entra comigo por esta porta que eu abro agora. Entra comigo por esta marcha que eu te convido agora. Abra a boca. Abra a boca. Mostra pro diabo que a ansiedade não foi capaz de te parar. Mostra pro diabo que a depressão não foi capaz de te parar. Mostra pro teu adversário que na força do teu glória você vai vencer mais um ano, vai vencer mais um tempo. Abra a boca. Eu vou
do seu lado, me ajude a pregar, me ajude a pregar. Pega na mão de quem está do seu lado, vamos subir na comunhão aqui agora. Pega na mão de quem está do seu lado, cante, reminência, ofá. Estou sentindo a glória de Deus aqui hoje. Quem está comigo, abra a boca e diga glórias a Deus. Aqui nessa noite o Senhor está dizendo: André, prega para o meu povo hoje que eu sou psicólogo para alguém aqui. Prega para o meu povo que eu sou psiquiatra aqui hoje. Cante. Enquanto eu estou pregando, feche os olhos, abra a boca comigo na comunhão agora. Enquanto eu estou pregando aqui hoje, o Senhor está me dizendo que está jogando por terra uma grande pedra. Uma pedra que se chama por divisão. A divisão está rolando aqui agora, vai virar pó, como disse o pastor aqui hoje. Anti-reminância, calamaia, Jesus. Estou sentindo comunhão com a igreja aqui agora. O Senhor está dizendo que a pedra da divisão vai rolar, a pedra da depressão vai rolar, a pedra da crise de ansiedade vai rolar, a pedra da síndrome do pânico também vai rolar. Abra a boca agora, fecha os olhos, abra a boca, diga glórias a Deus por essa palavra. Estou pregando para a gente aqui que o desânimo bateu. Estou pregando para a gente aqui que você não tinha mais força para orar, não tinha mais força para cantar, não tinha mais força para pregar. Estou pregando para a gente aqui que a síndrome de Éfeso, ela estava querendo pairar o teu coração, pairar a tua mente. Lembra quando você orava? Traga à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Lembra de quando você era crente? Lembra quando você fazia cultinhos dentro da tua casa? Você convidava a tua família para pregar a palavra, convidava a família para cantar o hino 15 na harpa, o hino 7 na harpa. Lembra? Traga a tua memória. Não morra na fumaça, não morra no esfriamento espiritual. Você faz parte de um corpo pentecostal. Nós somos essa Assembleia de Deus. Já dizia saudoso pastor Pimentel de Carvalho, que presidiu Curitiba: a Assembleia de Deus nasceu no fogo, cresceu no fogo, e nós seremos arrebatados no fogo. Eu vou chamar a igreja na comunhão aqui agora. Eu preciso de 5 valentes comigo, batizados no Espírito Santo, para me ajudar no coral de línguas estranhas. Eu vou entregar o microfone agora. O horário foi embora, mas antes de eu entregar o microfone, manda Deus eu dizer para a igreja aqui hoje: vou levantar você aqui agora, vou soprar o meu espírito sobre a tua cabeça agora. Pega força agora, pega renova agora, levanta de montura agora. Eu vou deixar você adorar. Feche os olhos, levante a mão dele, levante a mão dela. Quem pode abrir a boca e dizer glórias a Deus? Abra a boca para adorar, abra a boca para adorar. Receba ânimo agora, receba força agora, receba virtude agora. Alguém já levantou ali? Pega o dom de Deus agora. Pega o dom da cura agora. Pega o dom da palavra agora. Pega. Quem pode abrir a boca e adorar agora? Por 1 minuto. Outro dia eu volto. Abre a boca para adorar. Para adorar. Para adorar. Para adorar. Dias atrás, eu tinha ido pregar numa das cidades do interior do Paraná. O senhorzinho me chamou a atenção, ele chegou para mim e falou:
escreveu o seguinte: faz muito tempo que eu não vi um culto como esse, jovem. Porque antigamente era normal os cultos começarem com o hino da água e a gente vê as crianças pulando, os jovens pulando. Hoje em dia eu não vejo mais isso. Eu agradeço a Deus pela tua vida, André. Ele disse para mim que o Senhor te conserve neste espírito, nessa alegria. E principalmente te conserve nesse poder. E é natural a gente ouvir por aí, é comum a gente ouvir por aí de gente mais experiente do que nós. Eu tenho 25 anos de idade. O que eu tenho de idade, tem obreiros que têm de vida com Deus, servindo a Deus. É por isso que eu tenho muito respeito por gente que veio antes do que eu. Porque eu só sou a continuidade daquilo que eles começaram. Pastor Mário é a continuidade do que grandes homens começaram a fazer antes do que ele. Vamos não se lembrar dos nossos pais na fé. Eu citei aqui John Wesley. Por que não dizer também de Martim Lutero, que veio antes ainda? Por que não dizer de Daniel Berg e Burdavi, que começaram essa obra em Belém do Pará? Por que não dizer das mulheres, Celina de Albuquerque, que recebeu o Espírito Santo, aleluia, dentro de sua casa? Por que não dizer de grandes homens que vieram antes do que nós? De uma coisa eu tenho certeza: esse fogo que foi acendido dentro de nós, ele não vai apagar. Ele não pode se apagar. Glória a Deus. Glória, glória ao teu nome. Só que para ele não apagar, nós precisamos estar incendiados. Glória a Deus. Eu posso dizer uma coisa e encerro aqui. Tudo que Satanás, que é o nosso adversário, quer é fazer com que a gente se esfrie, perca essa essência que nós temos de servir a Deus independente do que aconteça. Nós não podemos deixar com que isso se apague. Aleluia. O maior desafio do nosso adversário é justamente fazer esse fogo se apagar dentro de você. É por isso que você vê muita gente que antigamente era fervoroso. Irmão, eu conheço muita gente, e eu cresci ouvindo muita gente, que os meus olhos se encantavam ao ouvir mensagens, os testemunhos. Hoje em dia são só fumaça. Deixaram de ser incendiados, ou melhor, deixaram de se permitir ser incendiados. E nós não podemos cair no erro da síndrome de Éfeso, a fim de morrer literalmente na fé. Por isso, antes de eu entregar o microfone ao pastor, aleluia, glória a Deus. Eu sou muito respeitoso Grande é com o o teu horário, nome, Jesus. mas eu preciso fazer isso aqui. Eu quero saber se há alguém aqui entre nós que caiu nesse erro e você deixou de ser o que você era. Você deixou de orar como você orava. Aquela intensidade que você tinha no começo, você deixou de lado. Eu gostaria muito que você viesse aqui à frente, não para mostrar para todo mundo que você está fraco, mas para a gente orar junto. Canta, mana, salamaia, Jesus. Aleluia. Eu gostaria de te ver aqui à frente, Glória a para Deus. nós orarmos. Aleluia. Porque Deus não quer você nessa fumaça, nesse esfriamento espiritual. Glória a Deus. Aqui as corajosas, tem mais gente, pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Posso dizer uma coisa aqui para vocês? Tem muita gente Aleluia. em comunhão com a igreja, mas afastado de Deus. Você está em dia com a igreja, Aleluia. mas em débito com Deus. E o Senhor está dizendo: eu estou te esperando para você renovar os seus votos comigo, Glória a levantar o Deus. seu altar novamente Aleluia. e sair daqui hoje dizendo: eu preciso ficar mais crente, melhorar mais, orar mais, cantar mais, pregar mais. E nesse meio tempo, se você também não conhece o Deus que eu preguei,
O Deus que eu preguei é um Deus que transforma o que é intransformável. Vou dizer de novo. O Deus que eu preguei aqui é o Deus que pega o impossível, faz do impossível se tornar possível. Glória a Deus. Aleluia. Éfeso era uma cidade depravada. Deus fez um grande avivamento nessa cidade depravada. E o que era depravado, o que era imoral, passou a ser santo e purificado. Porque é assim que Deus faz. Deus pega o que não é, passa o que não é a ser. Eu quero saber se você que está aqui não conhece esse Deus que eu estou pregando. Com todo respeito ao que você acreditava antes de hoje, eu tenho um Jesus que transforma a vida. E se você quiser Ele hoje, Ele está aqui de braço aberto esperando. Olha que coisa mais linda, pessoas corajosas aqui. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Cante, clamando, sorrebore. Glória ao nome de Jesus. Senhor, eu te amo com todas as forças do meu coração. Me ajuda a ser mais crente. Aleluia, glória a Deus. Me liberta, Senhor, das minhas imperfeições. Me ajude, Senhor, a esquecer das coisas que ficam para trás. E me ajude a prosseguir na carreira que me foi proposta. Senhor, aqui está esses irmãos, meus irmãos, que têm os nomes escritos no livro da vida. Senhor, ajuda eles, dá força, encha-os com tua graça e os faça viver um tempo de glória na tua presença. Senhor, a minha oração é que eles façam, ou que eles cresçam, que o Senhor os faça crescer em graça, sabedoria, em santidade. Se o Senhor está nessa palavra, gera dentro deles a necessidade e não os deixe dormir se for necessário, para que eles orem incansavelmente. Os aviva na autoridade do nome de Jesus. Alma, escute a minha voz, eu prego para você agora. Eu repreendo toda ansiedade, toda frieza, todo cansaço espiritual. Eu repreendo no nome de Jesus. Eu prego agora para o corpo físico dessas pessoas que aqui estão. Doenças, sai agora em nome de Jesus. Se o rastro do câncer passou por aí, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a igreja que pode, levante as suas mãos e num brado, em uma alta voz, você vai liberar a maior glória a Deus que você pode dar aqui nessa noite. Diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração agora.